feliz com Jesus nessa noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Muito bom estarmos juntos na casa do Pai. Mais uma noite. E que bom que você não é um crente urso que gosta de hibernar no frio. Que bom. Glória a Deus pela sua vida. Porque tem uma crentaiada aí, irmão, que faz frio. Os caras ficam na coberta, viu? Fica no culto online. Esse negócio aí não pode não, tá errado, viu? Abra sua Bíblia comigo. Livro de Tiago. Gente, quero dizer para vocês que sábado agora, vocês, né, tivemos um momento de oferta. Era para ter avisado o Mia, mas quero agradecer vocês, todos os irmãos, principalmente o Zé, sua família, todos que cooperam, que ajudam aqui nesse ministério. Sábado começa a reforma da escolinha das crianças. Inclusive, preciso de ajuda essa semana. Se tiver alguém aí disponível, pastor, estou em casa, estou de boa. Pastor José pediu para nós anunciarmos pessoas que possam ajudá-lo a vir aqui durante a semana para retirar todo o forro de madeira que está na escolinha das crianças, porque será feito todo de gesso, bonitinho, abençoado. Amém? Posso ouvir um amém? Olha, nós temos 2 ar-condicionado, falta um ar-condicionado. De repente, se alguém aí, né, tiver em casa um ar-condicionado, quiser ofertar um ar-condicionado, falta mais um, são 3 salas. As salas são separadas, vamos fechar as salas, né? Porque serão turminha separada por idade. Esse negócio de bebezinho, o bebezinho não vai subir. Vai sim, a gente vai ter berçário para bebê. Então são 3 salas, 2 turmas de idade diferente e uma sala para bebezinho, para cuidar dos bebezinhos para os pais aqui, né, as mamães poderem assistir o culto. Então são 3 salas que serão reformadas lá em cima, além do ar-condicionado lá, que está faltando um, ainda tem lá em cima na mídia, né, na sala pastoral principalmente. Depois que chegar o verão, a gente vai cozinhar ali dentro, ali, né, irmãos? Então precisa de um ar-condicionado ali para a gente sentar, aconselhar os irmãos, ter. Então ainda falta 2 ar-condicionados aí, a gente precisa ainda comprar. Amém? E aí a gente vai, né, como diz a gíria, né, vamos meter marcha essa semana, e vai pintar esses negócios também, as colunas, o piso. Vamos terminar aqui o templo, essa parte do templo. Aí depois nós vamos para a segunda etapa, que nós vamos reformar esses banheiros, né? Vence essa etapa toda, depois nós vamos vencer a segunda, que vai fazer uns banheiros bonitos aqui na igreja, meu irmão? Banheiro bonito, com espelho bonito, os irmãos poderem entrar no banheiro, tem um banheiro, né? Coisa chique. Em nome de Jesus, vamos fazer melhor para a casa de Deus, é ou não é? Que a gente faz melhor na nossa casa, não é verdade, irmão? Vamos fazer o melhor na casa de Deus também, em nome de Jesus, tá bom? Então tá aí. Abra sua Bíblia comigo, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Livro de Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Na medida que você encontrar, dá glória a Jesus para mim saber, tá bom? Se você tiver sem Bíblia, tem aqui no telão texto bíblico para nós lermos. O livro de Tiago fica no finalzinho da Bíblia, ali perto de Apocalipse. É um texto, um livro pequeno, difícil de encontrar. Tiago capítulo 1, versículo 12, apenas o versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Vou repetir: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Por quê, gente? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu
aqueles que o amam. Você percebe aqui que tentação é uma coisa, provação é outra. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Por quê? Porque depois da tentação tem uma segunda etapa, a provação. Você suporta a tentação, glória a Deus, bem-aventurado é você. Por quê? Porque depois, quando você for provado, né, já foi tentado, quando você for provado, receberá a coroa da vida. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, nós entregamos a Ti o nosso coração mais uma vez. Ministra nossa alma, nosso espírito, Senhor. Nos faz entender a profundidade da Sua palavra. Comunique-se conosco no nosso espírito. Nos leve a um lugar de entendimento, de convicção e de revelação do Seu Espírito, Senhor. Nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos. Fala comigo, Jesus. Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, todos nós vivemos problemas. Eu acho que isso aqui é indiscutível, né? Quem que não tem dilemas na vida para enfrentar? A não ser que você é um bebezinho, e mesmo um bebezinho ainda tem o dilema da fome. Então ele chora quando tem fome. Então todos nós temos dilemas na vida para enfrentar. A vida é difícil. E Jesus deixou isso bem claro. No mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí quando você olha para Jesus, como é que ele venceu o mundo? O que ele fez para vencer o mundo? Se deixou prender, se deixou ser espancado, se deixou ser crucificado. E, resumindo, ele não fez nada. Ele simplesmente se entregou, se sujeitou, se submeteu, se esvaziou. Aí depois veio Deus, o Deus Pai, e o ressuscitou, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, e aí ele venceu. Olha a receita para vencer. No mundo tereis aflições. Jesus disse: assim como eu venci, você vai vencer. Como é que eu faço para vencer? Você não faz nada, você se submete. Esse processo de vencer, na verdade, é vencer a você mesmo. A gente precisa entender isso, porque a mentalidade caída do mundo mostrou para a gente um tipo de herói, tipo da Marvel, tipo da Liga da Justiça. Um tipo de herói que é poderoso, que tem poder. Por isso que o grande erro da igreja evangélica é ir para a igreja buscar o poder de Deus. Nós não deveríamos estar aqui para buscar o poder de Deus, porque quando você diz que quer o poder de Deus, você está dizendo que quer usar a seu favor, na sua individualidade. Sempre que nós buscamos o poder, é em favor de nós mesmos. Nós temos mesmo que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é um verdadeiro culto. O verdadeiro culto a Deus é quando você busca nele a vontade dele para você. Amém? Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar patinando na religião. Vamos continuar vivendo uma vida de crente. E Deus não chamou você para ser crente. Deus chamou você para ser filho de Deus. Porque como crente você pode ser apenas religioso, mas como filho de Deus você pode alcançar o propósito da sua existência, entender por que você existe e aplicar isso, cumprir isso como destino de Deus para você, aquele que te elegeu, que te predestinou, que te chamou para ser santo diante dele, irrepreensível em amor. Só vamos alcançar a plenitude do conhecimento em Cristo Jesus se nós estivermos inseridos na vontade de Deus. Então, por que nós somos cheios de problemas? Porque os problemas nos pegam.
porque estamos desconectados da vontade de Deus e os problemas precisam vir, então somos tentados e diante da tentação é que depois vem a provação. Aonde é que nós somos tentados? A Bíblia diz que somos tentados segundo a nossa própria concupiscência. Irmão, aprenda uma coisa sobre o diabo. Pastor, o diabo existe? É claro que o diabo existe, irmão. Existe, e eu vou falar uma coisa para você. Se a gente tem prova de alguma coisa, é a prova da existência do diabo. Ele trabalha o tempo todo e a gente precisa entender qual é a armação dele, qual é o trabalho dele, para que as nossas armas sejam armas espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em guerra. Então a gente precisa se revestir da armadura de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai falar do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o sapato da preparação do Evangelho e tal. Para quê? Para resistir os dardos inflamados do maligno. O diabo sempre trabalhou no campo das nossas fraquezas. Por isso que primeiro você é tentado. Ele vai tentar distorcer a ideia, para que você acredite que o erro é o que está certo, para que você faça o que o seu desejo caído quer, como se isso fosse certo. Então ele vai plantar essa convicção, para que você seja inclinado ao desejo, encontre uma desculpa, uma razão para fazer o que o seu desejo carnal quer fazer. Eu já preguei isso para vocês aqui inúmeras vezes. Nós somos dotados de concupiscência, nossa fraqueza, natureza humana, natureza caída, herança adâmica. Todos nós temos que lutar contra as concupiscências que regem os nuances do desejo do homem, que fala da carne, fala do orgulho e fala da ostentação por riquezas. Então todo ser humano acorda cedo, vai para trabalhar, corre atrás de alguma coisa, tem um sonho, tem um objetivo, tem um campo de ideia, de busca, de propósito, que tem a ver com a carne dele, ou tem a ver com o orgulho dele, ou tem a ver com os desejos ostentivos de riqueza. Tem algum problema da pessoa ter dinheiro? Claro que não. O problema é o dinheiro ter a pessoa. E é onde a gente se perde em todas as coisas. A falta do equilíbrio, a falta do domínio próprio. O que o Espírito Santo promove na gente? Domínio próprio. Por isso que os nossos cultos a Deus deveriam ser em busca da vontade de Deus e não em busca do poder de Deus. Quando nós fazemos cultos em busca do poder de Deus, você pode prestar atenção. A pessoa quer o poder de Deus para quê? Para ficar mais rico. A pessoa quer o poder de Deus para quê? Para realizar desejos. Por isso que nós aprendemos erradamente. Irmão, vou falar uma coisa forte para você. Deus detesta, Ele detesta os nossos cultos. Eu vou mais longe. Deus abomina as nossas reuniões. Porque quando nós nos reunimos para buscar o poder de Deus, o favor de Deus, para aquilo que rege os nossos interesses, nós não cultuamos a Deus. Nós cultuamos o nosso próprio ventre. Fazemos do nosso ventre o nosso Deus. Paulo olha para a igreja que estava caminhando nessa vibe e diz assim: vocês são inimigos da cruz de Cristo. Não buscamos a vontade, buscamos o favor. Não queremos Deus, queremos o poder de Deus. E a prova disso é que ninguém quer se encontrar com Deus.
Irmão, nós somos o único povo que diz que Deus é Pai, mas que ninguém quer se encontrar com o Pai. Você vai no médico, o médico dá uma notícia para você, falar: olha, você tem 1 mês de vida. 1 mês de vida. Vai morrer, está condenado já. Teu filho, teu rim, não sei o que, está tudo por um fio. Você não tem mais jeito para você, não tem cura não. Acabou. Aproveita esse 1 mês de vida que você tem aí, vai desfrutar com a família, fala para as pessoas o que você não falou a vida inteira, que você vai morrer, irmão, você vai morrer. Você recebe uma notícia dessa, você fica feliz, festeja, ou você fica desesperado? Não, porque se eu sou filho de Deus, eu falo: meu, chegou a minha hora. Cara, eu vou encontrar com Deus, eu vou encontrar com o Pai. Se Deus bate um telefonema para nós e fala assim: meu filho, eu quero você para mim. Lembra de Paulo, gente? Paulo, aconteceu isso aí. Deus falou com ele, falou: olha, tu quer ficar ou tu quer subir? Você já está pronto, já cumpriu o seu propósito. Eu vou te levar para mim. Você quer vir agora? Você quer? E aí Paulo falou assim: olha, Senhor, eu vou ficar por causa deles. Mas a ideia dele é: morrer é lucro, viver é Cristo. Melhor é ir. Eu vou ficar, mas eu vou ficar por causa deles. Vou servir o Senhor aqui ainda mais um pouco. Mas pensa comigo, se Deus viesse para você e falasse esse negócio: meu filho, estou feliz com você, vou te levar para mim. Você entra em desespero, você fala: não, pelo amor de Deus, Senhor, me deixa aqui, eu ainda tenho uma vida pela frente. Você não está entendendo que a vida pela frente não é essa aqui, irmão. Eu só estou tentando mostrar para você por que Deus detesta os nossos cultos. Porque a gente não quer um encontro com Deus, a gente quer o poder de um Deus que possa nos satisfazer naquilo que nós já determinamos no nosso coração e achamos que Deus é aquele que vai, sabe, dar o veredito para cumprir os nossos sonhos. Eu vou para o culto hoje, eu tenho uma forma de agradar a Deus, de fazer Deus ficar feliz comigo. Então você faz qualquer coisa. Tem gente que vai no monte e aí jejua e faz sacrifício e um monte de coisa, porque se eu agradar a Deus com a minha entrega de vida, então Deus vai suprir o desejo do meu coração e os meus sonhos serão realizados. E você acha que isso é possível? Deus olha para o nosso sacrifício, para o nosso culto e diz: eu detesto as suas reuniões solenes. Eu não tenho prazer nisso aí. Nós deveríamos estar inseridos na vontade de Deus. E aí, irmãos, o homem é assim. Escravo da concupiscência, logo se torna idólatra. E qual é a nossa batalha de conversão, de transformação, de santificação? É justamente a libertação dessa idolatria, a transformação dessa natureza adâmica e caída para uma natureza celestial, coisa que a igreja cristã deveria focar, ensinar como os apóstolos ensinaram, como Jesus ensinou. E a gente não faz isso. Infelizmente, quando eu falo a gente, eu estou falando no campo universal. Há poucos homens de Deus, há apenas os remanescentes que Deus sempre mantém em ordem, que continuam pregando o evangelho como ele é. Mas quando a gente fala da maioria, não. A maioria não prega o evangelho como deveria pregar o evangelho. Por isso que a gente tem um bando de crente e não de filho de Deus. A gente tem um bando de frequentador de igreja, de culto, com um monte de costume, com um monte de vício religioso, que não muda o coração, que não trata o caráter, que são pessoas que não são luz do lado de fora do templo, não dão exemplo, não converte ninguém com seu estilo de vida.
As pessoas lá fora não conseguem olhar para essas pessoas e dizer: eu quero ser como elas, porque elas me inspiram a viver. Porque o verdadeiro cristianismo deveria provocar isso na vida das pessoas à nossa volta. Foi isso que Jesus falou: seja a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles olhem para vocês e vejam as obras de Deus em vocês. Mas isso não acontece. Eu estou introduzindo tudo isso para vocês entenderem o porquê da tentação, como acontece, por que a gente precisa depois ser provado, bom, para chegar no final aqui, que é alcançar a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido. Então a nossa corrida na vida é uma escada que a gente precisa subir para alcançar o topo. E nessa subida existem processos. E nesses processos, você pode ter certeza que o que precisa acontecer é a destruição do seu eu, para a manifestação do Senhor na sua vida, do governo de Deus em você. Até que não exista mais eu, mas exista Ele. Por isso que a maneira como nós respondemos às tentações, às provações, determinará o índice do desenvolvimento, do crescimento de Deus na nossa vida. Então a gente precisa passar. A nossa personalidade, a nossa emoção, o nosso caráter, a maneira como nós sentimos, refletimos, é tanto que o fruto do Espírito tem a ver com as emoções. Domínio próprio, temperança, amor, paciência. Tem a ver com características emocionais. Por isso que o tratamento de Deus na nossa vida forja a nossa personalidade. É na reação mediante as provações, tentações, nós mostramos quem realmente nós somos diante de Deus. Por isso que nós temos que entender que a provação tem um propósito. Para quê, pastor, então? Qual é o propósito? Para que você se torne maduro, para que você se torne completo, para que você não tenha falta de coisa alguma na sua vida. Tiago 1:2 está na Bíblia. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Não, vou repetir essa frasezinha confrontativa para o que vem depois. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. O que? Quando passardes por várias. Cutuca o irmão do seu lado, fala várias provações. Eu tenho alegria pelo motivo de passar por várias. Olha lá, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos, para que vocês sejam completos, para que não falte nada em vocês. Está entendendo? Então eu tenho que ficar feliz. É isso que Tiago está falando aqui. Eu tenho que ficar feliz pelo motivo de ser tentado, provado por várias provações. Que às vezes a gente está numa provação, irmão, está demorando, você não resolve logo esse problema, porque tem outra provação esperando para entrar e você está demorando nessa aí. Tem gente, às vezes acontece comigo, eu já estou logo numas 3 de uma vez só. Tem 3 tipos de provação me pegando, eu falo, não. Tem outras que Deus falou, não, eu não vou dar uma carga que Ele não pode suportar. Mas aí Ele olha assim e fala, cara, você está demorando, vence logo isso aí. Por quê? Porque tem outra coisa aí te esperando. Acabando essa luta aí tem mais uma. Você está demorando para vencer essa. Vou falar uma coisa para você, irmão. Desde que eu me conheço por crente, por servo de Deus, crente não, filho de Deus, eu sou provado até a vinda do Senhor. A gente passa por isso o tempo todo. Para quê? Para que a sua obra seja perfeita na minha vida, para que eu seja perfeito, para que eu me torne alguém completo.
Então bota uma coisa na sua cabeça: eu preciso viver isso. Às vezes, por causa da concupiscência, você é tentado. E aí a Bíblia diz que pela tentação você dá luz ao pecado. Você é tentado, tentação bate aonde? Na sua fraqueza. E por causa da tentação você dá lugar, ou seja, você dá lugar a essa fraqueza, concebe, dá luz ao pecado. E depois você vive as consequências disto. Até quando você fracassa nisso, tem propósito para te ensinar a vencer. Ninguém é vencedor invicto, só Jesus. A gente apanha um pouco na vida, a gente perde muito, a gente fracassa pra caramba. Mas se você consegue enxergar o fracasso na sua vida e falar assim: eu vou dar a volta e vou cumprir o propósito de Deus. Eu me arrependo, não vou mais fazer, não vou mais andar nesse caminho, vou andar no caminho de Deus. Glória a Deus pela sua vida, isso é maravilhoso, isso é poderoso. A gente precisa disso. A nossa vida, a construção da nossa vida sempre está girando em torno de circunstâncias que tem a ver com as tentações e provações. E nós precisamos enxergar de forma espiritual tudo isso para que encontremos o propósito de Deus, que quer nos alinhar, que quer que a sua obra seja perfeita para que eu me torne perfeito e maduro. Porque ou você pode passar a sua vida murmurando, reclamando: Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, as coisas não dão certo, não sei porquê, ou culpabilizando outras pessoas, dizendo: é por causa disso, por causa de fulano, por causa de ciclano, que a minha vida está assim, se não fosse aquele traste na minha vida, olha cá, eu estaria bem melhor, mas não é, a culpa é dele, a culpa é dela. E a gente sempre está arrumando uma desculpa para tentar dizer o porquê que nós somos fracassados e viver debaixo de murmuração. Não adianta. A gente precisa entender que o que nós estamos vivendo, nós temos que viver e dar uma resposta para isso agora. Aquela mulher adúltera, né, que foi pega no fraga, no ato de adultério, arrastada na presença de Jesus, recebeu a compaixão de Jesus. Todo mundo queria lascar-lhe pedra. Jesus olhou. A Bíblia diz que ele começou a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escrevia. As pessoas perguntando: e aí? O que tu dizes? Trouxeram para Jesus decidir. Queriam provar Jesus. Vamos ver se ele vai cumprir a lei, porque na lei está escrito que deve ser apedrejado. Aí Jesus olha para aqueles caras todos ali, religiosos, e fala assim: pois é, você tem direito de apedrejar, pois atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Mas está na lei que eu posso apedrejar a mulher adulta. Pode. Mas você pode, se na sua vida não tem pecado. Você entende quando a Bíblia diz que eu não tenho autoridade de tentar tirar o cisco do olho de alguém porque tem uma trave no meu? E a Bíblia não está dizendo que eu não posso corrigir alguém. A Bíblia está dizendo o seguinte: que primeiro, antes de fazer isso, eu preciso ser transformado. Repara primeiro a trave que está no seu olho, depois você ajuda o seu irmão. Porque enquanto eu não for o cara transformado, a forma como eu tento arrumar a vida do meu irmão é hipócrita, é distorcida, é religiosa, é idólatra. Mas quando eu passo primeiro pelo tratamento de Deus,
eu encontro o propósito, eu encontro a razão, eu encontro o sentimento, eu encontro os frutos do Espírito Santo, eu encontro uma questão de coisas que me torna parecido com Deus, que muda a minha natureza. Aí eu olho para o outro irmão que está com problema, eu tenho autoridade para tocar na vida dele, para ser a voz que vai ajudá-lo a levantar daquele abismo. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que Deus quer muito que vocês cresçam em transformação, para que vocês tenham autoridade para cumprir o propósito de Deus, porque é exatamente isso que Deus quer mesmo, que você ajude o seu irmão com o cisco que está no olho deles. Mas não pode acontecer isso enquanto você não reparar as traves. Jesus era o único que tinha autoridade para olhar para a adúltera e dizer: filha, eu não vou te condenar, mas eu te deixo uma palavra que não faça mais, não peques mais, não ande mais por esse caminho. Jesus simplesmente arrumou, tirou o cisco, tirou as vendas dos olhos da adúltera, que daquele dia em diante nunca mais. Por isso que nós precisamos buscar esse lugar de preparo, irmãos. Cara, o nome da igreja, Atalaias, é muito pesado. Eu só me dei conta desse nome depois. Eu dei um nome para a igreja, Atalaia. Eu sempre gostei dos Atalaias. Antes da igreja, a gente tinha um culto na outra igreja que era encontro de Atalaias e profetas. Rapaz, as cadeiras voavam, os irmãos mergulhavam debaixo dos bancos. Era um culto pentecostal assim, daqueles bem explorado. E aí a Atalaia sempre ficou no meu coração. Aí quando foi fundar a igreja e tal, Deus chamou e tal, eu fiquei com esse nome de Atalaia. Mas depois é que veio na minha consciência a seriedade do que é ser uma Atalaia. O Atalaia, gente, é aquele que sobe na torre de vigia. Primeiro, o reino já está formado. Existem muralhas cercando o reino. O Atalaia fica no topo da muralha, da torre. Ele tem a visão de 360 graus. Ele vê tudo. E ele tem uma autoridade de corrigir tudo que está errado, porque ele tem a visão de 360 graus, ele está vendo. Eu vou ler o texto para você entender. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, se não avisares, se não falares, se não avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aí aquele ímpio morrer na sua iniquidade, o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Contudo, se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, o ímpio morrerá na sua iniquidade, mas você livrou a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste. No seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado antes, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e você livrou a sua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, presta atenção, levanta-te, vai ao vale, ali falarei contigo. Então me levantei e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali,
como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com meu rosto em terra. Presta atenção. Olha como é pesado esse nome. O atalaia é o cara do carimbo. É o cara cobrado. Se o ímpio se desviar, se o ímpio andar na injustiça e você não avisar, e o ímpio morrer, culpado. Você vai ser culpado do sangue dele. Olha o peso e responsabilidade. Se o justo se desviar da justiça e você não avisar e o justo morrer, a sua justiça que praticou, esquece, não serão lembradas. Ele morrerá por causa da impiedade. E tu, porque não avisou, vai pagar o preço também. É culpado por isso. E aí você pode até parar e pensar, mas peraí, aquele cara conhecia, ele era justo, ele tinha conhecimento. Como é que eu tenho culpa de algo que a pessoa escolheu errado? Não, só do fato de você não ter cumprido o papel de ajudar a corrigir o caminho de alguém que se desviou, você é culpado. Você vê o peso da responsabilidade? Por quê? Porque o atalaia está num lugar de revelação 360 graus, ele vê tudo. E de propósito. Só que antes de ser esse atalaia que sobe na torre e tem 360 graus, visão clara da vida, de tudo, para ser a luz que o mundo precisa, para ser, sabe, a oportunidade que a terra precisa. A terra está clamando pela manifestação dos filhos, porque os filhos são esses caras que têm uma palavra, que têm uma direção, que têm um modelo de vida, para que o outro possa sair da impiedade e enxergar o caminho da justiça em nós. Então o atalaia é o ápice, é o lugar de plenitude. Isso é uma responsabilidade muito pesada para nós como igreja. Hoje eu entendo isso. Mas antes de subir na torre, desce ao vale. Deus fala, desce ao vale, levanta, ali eu vou começar o tratamento. É ali que eu vou começar a falar com você. Eu vou fazer de você um atalaia, você vai subir na torre, você vai ser isso aqui. Você vai dar o aviso, você vai ser o carimbo de Deus para os homens. Eu vou te dar revelação, eu vou mostrar para você toda a verdade sobre todas as coisas, e você terá sempre uma resposta e uma direção para tudo e para todos. Glória a Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Mas antes eu vou começar um tratamento com a sua vida. Desce ao vale. Porque antes de subir na torre, você vai ter que descer. O vale é um buraco, irmãos. O vale é um buraco. Ele fala, desce para o buraco. É ali que você vai ouvir a voz de Deus. É ali que está a glória de Deus. É ali que está a restauração na sua vida. A única opção de alguém que está no vale é olhar para cima. Você não tem para onde olhar, você está num buraco. No buraco você olha para onde? Para o alto. Você vai para um lugar que a única opção que você tem é olhar para cima. E quando nós estamos no vale, a gente está sempre esperando que alguém estenda a mão. Me tira daqui. Que alguém jogue a corda, me tira desse buraco. Agora, se nós quisermos ser atalaias, nós precisamos descer ao vale. Para quê? Para nós mesmos, primeiro, sermos transformados. Reparar a trave, para depois ser luz no cisco do outro. 1 Timóteo 4,16 diz: tenha cuidado de ti mesmo, do teu ensino, persevera nessas coisas, porque fazendo isso você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Ele está dizendo: zela pela tua comunhão com Deus, zela pelo conhecimento de Deus, zela pela verdade de Deus. Cara, olha para você, investe em você, porque fazendo isso você salva você e salva os outros.
Os outros precisam de você transformado. Então investe em você. No vale, você ouve a voz de Deus. Deus te leva para o vale. Vale, como nós começamos essa pregação, né, falando sobre provação, tentação, vale tem essa conotação. Tanto que o nosso crentez, né, linguagem crentez, trata vale como provação. E aí, irmão, como é que você está aí, pastor? Estou no vale. Como a gente diz, estou no deserto. Estou na situação difícil, né? Então o vale representa esse lugar, que é um lugar importante, porque é o lugar do encontro com Deus. Irmãos, a voz de Deus fala com você nesse lugar, e ela vai confrontar a sua altivez, a impureza que está em você. A voz de Deus nesse lugar vai tratar a sequidão espiritual que há em você. Nesse lugar, Deus desnuda tudo que está oculto na sua vida. Eu gosto do Salmo 29. Que poesia poderosa. Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como o bezerro, e ao Líbano de Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, e Ele descobre as prenhas, e no seu tempo a cada um fala da sua glória. Onde é que eu escuto a voz do Senhor? A voz do Senhor está lá no vale. Desce ao vale. Ali falarei contigo. É ali que a voz de Deus vem. É lá que as nossas trevas são confrontadas. É lá que nós somos tratados. É onde o nosso pecado nos encontra. E aí você começa no vale, você está num buraco terrível, você fala: meu Deus, a minha vida está cheia de entulho. Aonde eu boto esses entulhos? Aonde eu boto o lixo da minha história? Ali você entrega tudo ao senhorio de Jesus. Você começa a entregar esse entulho da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Nós começamos a descer, e conforme estamos descendo, tudo que estava enterrado no nosso coração, escute, irmãos, esse vale também tipifica o nosso coração. Tudo que está enterrado, e Deus fala: cave nesse vale. Eu vou ler um texto para você que fala sobre isso. Começa a cavar. Teu coração representa esse vale. Por quê? Porque você precisa encontrar as raízes das feridas, onde há ressentimento, onde há frustração, onde há rejeição, onde há decepção. Tudo que ficou mal resolvido na sua vida começa a vir à tona. Você começa a passar por um processo de limpeza, de transformação. A gente chama também de libertação. As pessoas dão o nome que quiser, mas é Deus preparando você, irmão. 2 Reis, capítulo 3, versículo 17. Olha só. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, contudo o vale se encherá de água, e você beberá, os seus filhos beberão, os vossos servos beberão, os vossos animais beberão. E está dizendo: vai cavar no seu vale, porque esse vale vai se encher de água, vai ter uma fonte aí. Quanto mais você cava, daqui a pouco você chega na fonte. Cava mais. Entrou no buraco da sua vida para cavar. E olha que interessante.
Não vai ter barulho, não vai ter trovão, não vai ter chuva, não vai ter animação. A gente às vezes pensa que o avivamento vai vir de um culto de explosão, onde tem animação, onde tem barulho. A gente vê um monte de música de avivamento falando de chuva, mas o avivamento não vem de cima. Às vezes você pensa que o avivamento vai vir de cima, e ele vem de baixo. Você espera a chuva enquanto você está cavando, mas Deus está dizendo assim: não, vai vir de baixo. Cava, continua cavando, porque um poderoso fluir do Espírito Santo vai brotar, irmãos. Vai brotar, a intensidade de uma fonte vai jorrar e vai aumentando. As águas vão encher, vão preencher tudo que você cavou, tudo que você escavou, tudo que você, abriu. Essas águas vão subindo de nível a nível, até que não só o buraco da sua vida estará cheio, mas todo o vale se encherá e se tornará um manancial de águas. Aleluia! Para quê? Para que as pessoas possam beber dessas águas. Esse é o propósito. Para que o mundo, para que as pessoas à sua volta tenham onde saciar a sede com a água de Deus. Aleluia! Que vai jorrar de você, crente. De você vai jorrar de uma personalidade transformada, sarada, de um caráter que foi moldado por Deus. Lucas 3, capítulo 3, versículo 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Por quê? Porque todo vale se encherá, todo vale se encherá, e o monte se abaixará, o que é torto se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão. Toda a glória, toda a carne verá a glória, verá a salvação do Senhor. E como Jesus citou o profeta Isaías capítulo 58, versículo 11, para você entender melhor essa revelação, o Senhor diz em Isaías: o Senhor te guiará continuamente, o Senhor te fartará em lugares áridos, o Senhor te fortificará nos seus ossos, o Senhor será para você como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca acabam, e os que de ti procederem vão edificar ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, tu serás chamado reparador de brecha, restaurador de veredas. Aleluia! É isso que Deus quer fazer com você. Aí Jesus continua em João 7,37 dizendo: ora, meus amigos, no seu último grande dia, no dia da festa, onde Jesus se colocou em pé, clamando, dizendo: se alguém tem sede, venha e beba. Porque quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Rios de águas vivas, vai brotar uma fonte. Você está entendendo, irmão? Deus diz: eu quero fazer de você um atalaia, alguém que tem 360 graus na visão, que enxerga claramente todo o senso de justiça de Deus, para que você possa ser luz, ajuste para quem precisa. Mas antes, desce ao vale. Lá no vale é isso aqui que acontece. Você vai ter que cavar. Você está num processo de provação, de tentação, de tratamento, onde você está sendo preparado, você está sendo ajustado, e Deus quer que você tenha um encontro com o lixo da sua vida, para que você vença a sua natureza caída, para que você vença você mesmo, para que você vença as suas concupiscências. E agora, a sua alma que estava emburacada pela dor, pela derrota, ela é transformada em uma fonte divina. Aleluia! E você se torna um manancial, onde brota um rio de Deus, para saciar a sede dos sedentos. Esse é o grande segredo do avivamento.
As águas vêm de baixo, não vêm de cima. Vem da onde? Vem de baixo, de um coração arrependido, de um coração humilhado. Vem de baixo, porque está no vale. É aqui que começa. Por isso a palavra que eu tenho para você, irmão, tira o entulho e deixa romper. Tira o entulho da sua vida e deixa romper. Vai para cima. Você vai ter que tratar todo o lixo da sua vida, irmão, detalhadamente. No vale somos provados. No vale somos aprovados. No vale somos transformados. Eu gosto de usar o exemplo de Jacó. Jacó é um cara que teve uma promessa de Deus, mas pensa num mau caráter. Um cara que precisou ser tratado. Jacó, você vai entender. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Dá uma olhada. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac era da idade de 40 anos, quando tomou por sua mulher Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Ficou grávida, deu à luz. Só que os filhos lutavam dentro dela. Versículo 22. Os filhos lutavam dentro dela. Os caras brigavam dentro do ventre. Eram gêmeos e lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar isso ao Senhor. Por que isso aí, Senhor? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão nas suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, vírgula. Agora grava isso aqui. O maior servirá o menor. O maior, aí está falando do primogênito, porque quem é o maior? O que sai primeiro do ventre. Principalmente na cultura judaica. Esse negócio de primogênito é uma coisa muito séria. Então o maior é o que nasce primeiro, embora eram gêmeos. O que sai primeiro do ventre é o maior. O maior vai servir o menor. Amém? Vocês estão entendendo? Versículo 24. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no ventre, e saiu o primeiro, ruivo, todo como um vestido de pelo. Ele era peludo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado com a mão ao calcanhar de Esaú. Jacó nasceu segurando na perna do irmão. Olha só que interessante. Agarrado à mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. Jacó não significa enganador, como muita gente já pregou erroneamente. Jacó significa acalcanhador, porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito da caça, homem do campo. Mas Jacó era simples, habitava em tenda, era mais pacato, e amava Isaac a Esaú. Por quê? Porque ele era caçador, era do seu gosto. Mas a Rebeca amava mais o outro, Jacó. Olha só. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho. Porque Jacó cozera um guisado. Então veio Esaú do campo, que estava cansado, olhou para o guisado e falou: deixa eu comer do seu guisado vermelho, porque estou cansado. E aí o irmão disse assim, Jacó disse: então vende-me, me dá o direito da sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer aqui, cansado, de fome, o que me serve a primogenitura? Está pago, é sua. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. Versículo 34. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e se levantou e saiu, vírgula. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Ok? Então a gente percebe aqui que Jacó queria muito a bênção da primogenitura. E esse cara tinha uma índole difícil, meus amigos.
cara era um enganador. Embora o nome não signifique enganador, ele era. Ele estava pronto a conseguir o que queria, custe o que custasse. Não importava os meios, esse cara estava pronto a fazer o que fosse preciso. Ele era esperto, ele queria levar vantagem em tudo. Ele seduziu o seu irmão, ele foi astuto. Ele enganou o pai, gente. O pai que estava cego, ele enganou. Quando foi para receber a bênção do bar mitzvah, sabe, o judeu tem um dia, tem um momento da vida que o jovem alcança uma certa idade, o pai vai e abençoa e declara toda a profecia de bênção sobre o filho. Aí chegou o dia, olha que esperto, Jacó pediu para a mãe preparar o guisado, tal, o negócio tudo ali, do jeito que o irmão fazia. Se vestiu de um jeito, colocando pelo de animal no seu corpo, porque o pai era cego, falou: o pai vai tocar em mim, vai pensar que eu sou o Esaú e vai me abençoar no lugar dele, então vai ficar completo. Já enganei o meu irmão, ele já me deu a bênção mesmo, já está tudo certo, agora só preciso enganar meu pai, mas está tudo certo. E ele se passa pelo irmão, o pai cego abençoa, dá a bênção para ele, e o judeu tem um negócio que não tem mais como voltar atrás. Já liberei a bênção. Quando o Esaú chegou, falou: pai, me abençoou. O pai falou: mas já te abençoei. Não me abençoou não. Então quem passou por aqui? Então alguém, foi o teu irmão que te enganou, que me enganou. Não, ele se passou por mim, recebeu a bênção. Esse cara aí, ele está interessado na minha primogenitura. Outro dia ele pegou lá, me deu um guisado e queria foi ele, pai. Ele te enganou, pai. E agora me abençoou, pai. Não posso. Já abençoei teu irmão, agora já foi. Esaú falou: vou matar ele. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio 27:18? Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. O cara é tão mau caráter que, além de fazer o cego errar o caminho, é o pai. É o próprio pai. Ele conseguiu tudo o que queria através de uma conduta desonesta, manipuladora. Alguém tem dúvida disso? E ele não precisava. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Olha o texto que nós lemos, Gênesis 25:23. O Senhor disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão nas suas entranhas. As crianças estavam no ventre, Deus já tinha falado. Um povo será mais forte que o outro povo, o maior servirá ao menor. Deus já tinha dito que o menor ia ser maior, porque o maior servirá ao menor. Deus já tinha uma promessa na vida do cara, mas ele não precisava ser desonesto, e ele foi. Aí o que acontece com ele? O que acontece com todos nós, irmãos, que somos tentados e provados. Somos vítimas da consequência. A lei da semeadura de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Porque quem semeia na carne, ceifará da corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará para a vida eterna. Que você planta, você colhe, irmão, não tem jeito. E aí é como se Deus olhasse para o cara e falasse: agora é eu que estou no seu calcanhar, eu que estou agarrado aí, vou te pegar. Está entendendo? Você já parou para pensar que às vezes Deus está no teu calcanhar, porque tudo que você fez de errado na vida, agora você precisa ser tratado, irmão, você precisa pagar o preço. Gênesis 28:15, o Senhor diz assim para Jacó: eu sou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, eu te farei tornar essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido tudo aquilo que tenho falado. Não é bonito ouvir isso de Deus? Mas Deus está falando assim para ele: é bonita as palavras, mas você não está entendendo, eu vou te pegar. Eu sou contigo, eu te farei tornar essa terra, não te deixarei e tal, mas vou tratar seu caráter, porque tu é ruim, cara. Aí ele vai para a escola do quebrantamento. Ele vai para o tipo de vale, né? O vale do quebrantamento. O irmão quer matar, ele tem que fugir. A mãe fala assim para ele: filho, vai para a casa do meu irmão, vai para a casa do teu tio Labão, se esconde lá, fica lá, porque não, aqui agora
o negócio está perigoso, teu irmão quer matar você. Aí ele foge para a casa de Labão. Jacó vai para o seminário de Labão. O enganador passou a ser enganado. Porque se Jacó se julgava esperto, enganador, irmão, Labão era o PhD na arte de enganar. Por isso que eu gosto da frase que para cada Jacó Deus tem um Labão. E Jacó começa a colher dos frutos que ele mesmo semeou, porque Jacó precisava santificar as suas motivações para resgatar uma identidade, para construir a identidade que Deus tinha para ele. Deus levou Jacó para o vale do quebrantamento. Deus vai cavando no coração de Jacó, para ele entender que precisava voltar até o ponto de partida. Irmão, tudo que Jacó vai viver na casa de Labão, não sei se você conhece a história, ele se apaixona pela filha de Labão, só que ela era a filha mais nova, e aí Labão engana ele, falou, não, tudo bem, você vai trabalhar 7 anos aí e tal, por ela, Raquel, moça linda, mas ele tinha uma outra filha chamada Lia, que era mais velha, mas ele não fala nada, ele engana, fala, 7 anos, você vai trampar aí. Tudo que Jacó fazia dava certo, prosperava, ele tinha bênção. O cara era ruim, mas ele botava a mão, a coisa andava. E aí o Labão, interessado no fruto, no resultado que Jacó dava, enganava ele. Aí trabalhou 7 anos, no dia do casamento deu uma embebedada nele, encheu a cara dele de vinho, e ele casou com a outra, casou com a irmã mais velha. E aí assim, a Bíblia vai dizer que Lia era uma mulher de olhos baços. Eu acho que olhos baços deve ser que os olhos meio caídos assim, né, irmão? Sabe quando você acorda cedo assim, que fica aquele negócio inchado assim? Então assim, ela era feia. Casou com a feia. Imagina o cara acordar na lua de mel, depois de uma bebedice, acordar, olhar para o lado, e a mulher de olhos baços, de manhã mais baços ainda. Acordar e tomar um susto. Fui enganado. Meu Deus do céu, fui enganado. Aí vai trocar ideia com o Labão. Labão liso, esperto, fala, não, você vai ter que fazer um contrato comigo de mais 7 anos. Eu dou minha outra filha para você, tudo certo, mas você vai ter que ser fiel aqui. Você vai ter que... vai ficar com as duas, tá? A outra é sua, mas você faz um contrato de mais 7 anos. Ele ficou preso lá, irmãos. E o Labão se aproveitou dele, porque ele dava resultados. Se tem um cara que foi provado ali e colheu do fruto da enganação, foi esse Jacó. Esse cara foi enganado pelo sogro à torta direita. Aí depois que ele cumpre a palavra, que ele faz o que tinha que ser feito e fica livre do compromisso com Labão, ele fala, agora eu vou voltar e vou consertar a minha vida. E Deus começa a ministrar o coração dele. E Deus fala que ele vai ter que voltar ao ponto de partida. Escuta o que eu vou te dizer. Não importa quanto tempo tenha passado, nós vamos ter que tratar no ponto onde fomos desaprovados. Eu estou dizendo para você que tudo que ficou para trás e não foi tratado, você tem responsabilidade de voltar lá e resolver. Foi isso que Deus fez com Jacó. A vontade de Deus é que ele tinha que voltar e retratar o problema com seu irmão, com a sua família. Às vezes você está fazendo a mesma provação várias vezes, porque você não foi aprovado ainda naquela situação que você foge, que você oculta, que você esconde. Então eu preciso aceitar a correção divina. 2, eu preciso voltar lá e consertar. Eu preciso encarar de frente o problema, e eu preciso me humilhar para fazer isso.
Isso é cavar no vale, no buraco da minha vida, para restaurar a minha vida. Eu preciso ir mais fundo nesse buraco, até que lá brote o rio de Deus. Gênesis 31:3, disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, eu vou ser com você agora. E volta um homem amadurecido, aprovado na escola de Deus. Irmãos, ser aprovado é mais do que vencer a prova. Ser aprovado é resgatar o que você havia perdido. Aí ele passa pelo vale de Jaboque, está voltando para casa com a família e passa por um buraco, um vale conhecido como Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 22, diz: naquela mesma noite, levantou-se e tomando as suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, passou ao vale de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Ali, esse cara decidiu nunca mais ser um fugitivo. Ali esse cara decidiu retratar a sua situação com o seu irmão. Foi ali que Deus olhou para ele e falou: você não será mais Jacó, você será Israel. Cara, você está pronto para cumprir seu propósito. Você está pronto para ser o atalaia que tem visão, que pode então enxergar o propósito e ajudar muita gente. E não era fácil resolver o seu problema. Irmão, seu irmão queria matar. Provérbio 18:19 diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que uma pessoa ofendida. E nesse processo não só o Jacó seria transformado, mas também era a chave para a transformação do coração do Esaú. E a Bíblia diz que ele lutou com um anjo, mas o inimigo que precisava ser vencido, irmão, estava dentro dele. Era o coração, era a alma de Jacó que precisava ser vencida. Sabe por que Jacó foi denominado como vencedor da luta? A Bíblia diz que ele prevaleceu, ele venceu. Sabe quando que nós vencemos? Quando estamos em uma batalha com Deus, quando nós somos vencidos pelo Espírito Santo. Quando você é vencido, Deus fala: tá vendo? Agora você venceu. Quer dizer, eu sou vencido e Deus diz: o mérito é seu. A gente vence quando perde. Essa é a matemática de Deus, você sabe disso, né? Bem-aventurado quem são? Não é bem-aventurado, os que perdem. Então quando você perde é que você ganha. Sabe por que ele prevaleceu? Porque ele foi vencido, ele se humilhou, ele se deixou ser tratado na alma, no coração, no caráter, na índole. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Tem gente que está 10, 20, 30 anos na igreja e não consegue romper na sua vida. Não consegue santificar, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue... Às vezes você vem no culto, vê pessoas chorando, gente se derramando, se entregando, você fala: cara, por que comigo não está assim, pastor? Está um vazio, está um peso na minha vida, eu não consigo sentir a alegria do Espírito. Porque tem coisas na sua vida que não foram resolvidas, que você simplesmente escondeu, guardou lá, está lá no buraco da sua alma, enterrado. Por isso você não consegue romper, porque você não consegue tratar o que precisa ser tratado. Ontem nós fizemos o curso de Homem ao Máximo, e nesse curso tem um processo de confissão, né? E nós estávamos conversando com Mia. A gente estava falando sobre alguns casos que já aconteceram em igrejas, que a pessoa, ela quebranta o coração, porque é um processo de humilhação. Esse curso trata muito na alma mesmo. E a pessoa confessa os pecados e tal,
E teve um caso que aconteceu de uma pessoa, um cara confessar ali, e alguém contou para a esposa. O cara tinha pecado, tal, cometido adultério. Chegou no ouvido da esposa, depois a esposa quis separar da pessoa, e foi toda uma coisa e tal. E a gente estava entrando em questão, será que é válido esse negócio de confissão? Porque às vezes tem gente na igreja que ouve a situação da pessoa, não guarda, acaba expondo para outra pessoa. Os irmãos não, crente é difícil, não sei o que e tal. E a minha conclusão é a seguinte, irmãos: para mim há mais prejuízo em esconder do que em revelar. Ainda que você revele e a pessoa que ouviu faça mau uso, seja desonesto, o prejuízo de esconder isso é maior, porque é verdade. Você confessou uma verdade. Se é uma verdade, a libertação disso está na morte do seu eu, na morte do seu orgulho, na destruição. Enquanto a gente quer guardar a reputação, não, irmãos, a destruição da nossa reputação precisa acontecer. Aqui não tem super crente, aqui não tem ninguém melhor que ninguém, não. Ninguém é bom aqui não, irmão. Todo mundo é ruim pra caramba. Então, se a gente ficar tentando vestir uma capa de superioridade, esse negócio vai acabar na religião. Então, para mim, há mais prejuízo no segredo oculto, que vai impedir a sua entrada no reino. Porque se um dia, o dia em que você vai prestar conta diante do tribunal de Deus, e a Bíblia diz que vamos prestar por tudo que fizemos, mal ou bem, vai chegar no dia do tribunal e falar: esse negócio aqui, não, mas eu pedi perdão para Deus, me arrependi, pastor, Senhor já me perdoou. Mas peraí, você não pecou só contra Deus, você pecou contra alguém. Por isso que a Bíblia diz: confesse a Deus para ser perdoado, mas confesse ao outro para ser curado. Confessai uns aos outros para que sejam sarados. Você não é curado enquanto não confessa para o outro. Isso funciona muito bem. Isso é comprovado psicologicamente. A maioria das pessoas que vão ao consultório para falar com o psicólogo, irmãos, o que tem mais efeito positivo na vida da pessoa não é nem os conselhos, nem as técnicas que o psicólogo vai dar. O que faz mais bem para essa pessoa é o fato de ter alguém para ouvir ela poder falar. Porque quando alguém se expõe e tem coragem de botar para fora a sua miséria, seus erros, seus pecados, suas trevas, isso cria na pessoa uma consciência muito mais poderosa para que ela não repita novamente os mesmos erros. Quem já fez parte de igrejas de encontro? Tem um encontro, vai ser tremendo. Quem já foi nesses negócios de cura interior? Aí tem um monte de coisa lá que para mim está fora da realidade, né? Pedir perdão, ter que perdoar a Deus, voltar no ventre, e tem um monte de heresia lá, irmão, que não tem cabimento, horrível, maluquice. E a Bíblia diz que nenhuma maldição há mais para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E aí tem toda a teoria da maldição hereditária. Tudo isso está fora, não tem base, não tem fundamento bíblico. Mas tem uma coisa que funciona, que é o que dá resultado, é o fato das confissões. O cara volta na vida dele inteirinho e começa a fazer análise, vai, não, preciso confessar isso, preciso confessar isso, preciso confessar. Então tem todo um tratamento ali de alma. Isso é bom, isso é bíblico, é o que funciona. Eu não discordo disso. A gente precisa botar para fora. Eu já usei de exemplo isso, um amigo meu, servo, que eu pastoreei, que foi embora para outro estado. Sempre a gente está ministrando o coração dele.
Já faz uns anos isso. Ele me ligou e falou: pastor, ora por mim, cara, eu não estou bem e tal. Ele falou: mano, eu estou trabalhando, fico dias fora de casa, tenho que viajar para trabalhar e tal. E eu fui tentado, a mulher lá no serviço, pensou, uma mulher bonita, pastor, cara, e ela começou a se jogar para cima de mim e tal. E eu, cara, não aguentei, eu acabei caindo, e agora eu estou me sentindo um lixo, eu não sei o que eu faço, eu me sinto podre, Deus. Aí ele começou a chorar e desabar, triste com tudo que ele fez e tal, e ele queria o conselho. Eu falei: cara, você vai voltar para sua casa e você vai falar para tua esposa, a esposa grávida, irmão, pastora está grávida, cara, vai abalar, e se ela não quiser mais? Eu falei: cara, você vai ter que correr o risco, você vai ter que correr o risco. Sabe o que acontece se você não trata o problema? Você volta no problema. As pessoas que escondem, ainda que reprovam, falam: eu me arrependi, mas escondem, a tendência delas voltarem é muito grande. Nós vivemos uma batalha de alma o tempo inteiro. Então ninguém é 100% 24 horas. E tem um momento que vai fugir sua consciência. E pela tendência de algo que você fez e que não foi descoberto, e que não deu errado, e que não gerou consequência, então você diz: ah, eu vou repetir isso aqui. Inconscientemente você pratica. A gente precisa da dor, cara, precisa da consequência. Cara, eu falei, você precisa disso. Vai precisar de alguns anos de lágrima, de sofrimento. Você vai ter que melhorar pra caramba, pra reconquistar ela. Tudo isso vai ser bom pra caramba. Vai dar bom. Vai dar bom, no final vai dar bom demais. Porque é um processo que você precisa. É dolorido. Eles passaram por isso. Hoje está uma bênção de Deus, pregando, servindo, sabe, uma alegria. Esse dia ele me mandou mensagem chorando, falando: pastor, queria estar com você aí, cara, tenho saudade, queria estar caminhando junto e tal. Mas uma coisa você não pode fazer, cara: viver na mentira. Mas eu não faço mais. Mas enquanto você esconde, você vive na mentira. Você não trata. Você tem que voltar lá, Jacó. Quer ser Israel? Ou quer viver como um acalcanhador? Ai, meu Deus. Passou a nota, aguenta a pelota, meu amigo. Não tem nada melhor na vida do que você caminhar de consciência livre, sabe? De falar: não tem nada na minha consciência para que traga agravo. Eu tratei tudo, eu resolvi tudo, eu sei que eu errei e tal, mas tudo que você fez, você foi lá e retratou e resolveu. Vale a pena. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados e potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, eu me agarro nele e falo: eu vou viver. Tem gente lutando em oração, estão orando errado, estão dizendo: Deus, eu não aguento mais esse marido, Deus, eu não aguento mais esse meu filho. Cara, e o que Deus precisa transformar não é o outro, é você. Você precisa entender que a sua transformação é que está em jogo para que o outro seja transformado. A gente está sempre esperando do outro. Quando a nossa índole é transformada, as pessoas à nossa volta mudam, a circunstância ao nosso redor também muda. Por isso que antes do Esaú ser transformado, Jacó que precisava ser transformado. A mudança de Jacó tocou a vida de Esaú. Depois você procura na história, no texto você vai ver, o Jacó vai voltando para casa, ele manda presente, ele manda bilhete, cartinha de amor, de pedido de perdão para o seu irmão. E quando ele encontra, irmão, é um encontro de quebrantamento.
de reconciliação. Ele diz: irmão, eu sou teu servo. Ai, mas e a minha reputação? Se você tem integridade, a sua reputação não tem valor. Não, isso é frase para você gravar e postar. Se você tem integridade, a sua reputação não tem valor. Porque reputação é para as pessoas, integridade é para Deus. Não importa o que as pessoas pensam. Aí eu tenho vergonha de resolver tal. É o ego, irmão, é o ego. Você é escravo do ego, do orgulho, das concupiscências, né, que continuam governando. Se você tem dificuldade de tratar uma questão na sua vida que você tem vergonha, é o seu orgulho gritando dentro de você. E eu sei que acontece isso. Acontece comigo. Você é uma semente. E se você entende que é uma semente, pode deixar os outros enterrar você, fica tranquilo. Ah, pastor, eu confessei lá, eu fiz não sei o que a pessoa falou, usou o que eu falei e tal. Deixa enterrar você, você é uma semente. Deixe, bem-aventurados sois. O que é mais importante? Eu não devia ter feito isso e falado, olha só o que me aconteceu. Não devia sim. Já teve pessoas que me acusou e disse: você é isso. Eu falei: eu sou mais que isso, meu amigo. Você está por fora. Tem uma lista maior aí, você está por fora. Mas quer saber? O sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Ponto. Não estou mais à procura de defender uma reputação. Quer saber? A unção de Deus está na segunda milha, não está na primeira. A unção de verdade está do outro lado da face. Bateram de um lado, você fala: eu quero a glória e a unção de Deus na minha vida. Vira o lado, irmão, apanha do outro. Não se defenda. Não tente causar boas impressões. Deus te conhece. Não gaste tempo se defendendo, gaste tempo com Deus. Renove a tua aliança. Vai para o vale do quebrantamento. E aí no vale do quebrantamento, você vai ter que ir para o encontro com o primogênito que te deu a primogenitura. Quem é o primogênito que me deu o direito? O primeiro entre muitos irmãos, que foi lá e morreu por mim na cruz. Isso é profético demais. Você passa pelo vale e depois você vai para o encontro com o primogênito. Aí sim você está pronto para chorar pela cidade, Atalaia, para subir na torre e ser o luzeiro e ser a trombeta de Deus na terra. Aí sim você alcança a plenitude do conhecimento que é em Cristo. Eu não sei em que lugar do processo você está. Eu sei que você pode ajustar esse mapa aí. Dizer: peraí, eu vou me ajustar. Eu vou me humilhar. Eu vou parar de murmurar. Eu vou parar de questionar. Eu vou parar de julgar. Eu vou parar. Senhor, eu estou entendendo. Eu quero a sua presença. Eu quero viver os seus propósitos para mim. Eu vou parar de buscar o poder e vou buscar a vontade. Tudo que eu estou vivendo e passando, tudo que eu passei, converge para que eu encontre a vontade de Deus na minha vida. Deus quer preparar você para a eternidade, é só isso. Preparar você para a eternidade. Para viver com Ele na eternidade. Você está entendendo? O que é ser filho de Deus? Qual é o fim dessa missão de vida que nós temos aqui? Hoje eu acordo todos os dias e olho para o Senhor e digo: Senhor, eu só quero cumprir
propósito de te agradar, de te servir. Eu quero ser livre de toda má conduta e consciência. Fica de pé comigo. Ah, Jesus. Como eu amo a sua presença, Pai. Obrigado por estar aqui. Feche os teus olhos, querido. Dê uma resposta para Ele. Somos tão necessitados de Ti, Jesus. Dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor. Eu amo a sua presença. Não existe outra razão para viver. Não existe outro objetivo nem sentido na minha vida que não seja você, Pai. Eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ser achado nele.